6. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Eu coloquei todas as perguntas aqui, depois eu vou compartilhar esse slide com a Lívia, para que vocês possam ver, e também, depois que estiver disponível no nosso canal do YouTube, também vai ser possível parar, pausar o livro, o vídeo, e ler com calma. Mas, então, baseado nessas 3 questões que eu estou trazendo aqui, 344, 351 e 53, o espírito que deve animar o corpo, ele já existe, né? E ele é ligado a esse corpo por um laço fluídico no momento da concepção. Porém, os laços que conectam os dois são ainda muito frágeis, e a encarnação somente estará completa no momento do nascimento. Então, o Livro dos Espíritos não considera, eles dizem que é mais ou menos que o feto tem uma alma, porque a encarnação está somente em vias de acontecer, porque a união do espírito e do corpo inicia na concepção e se completa somente após o nascimento. O Livro dos Espíritos, inclusive, diz que o grito que escapa dos seus lábios, é que anuncia que entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, no intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito ainda ele não desfruta de todas as faculdades, porque ele não está ainda encarnado, mas ele está ligado ao corpo. Assim como no desencarne que o espírito passa por um período de perturbação, o mesmo acontece com o espírito entre a concepção e o nascimento, que podemos comparar com esse estado de perturbação quando nós estamos dormindo. E à medida que o momento do nascimento vai se aproximando, a lucidez do espírito vai se obscurecendo, e as suas lembranças do passado se apagam quando ele nasce. Mas essa lembrança vai voltando pouco a pouco à memória quando ele está no estado de espírito. E eu achei interessante que no livro dos médiuns, capítulo 25, item 283, tem uma questão que é se podemos evocar um espírito cujo corpo ainda está no ventre materno. E a resposta é que não. Sabeis perfeitamente que nesse momento ele se acha em completa perturbação. E aí, deixa eu só passar para o próximo slide, não estou conseguindo ver meu mouse, desculpa. Aqui, próximo slide. Então, como eu comentei no slide anterior, a lembrança de vidas passadas do espírito é apagado no momento do nascimento. Isso é necessário para que ele aprenda a servir-se do novo corpo. E as ideias vão voltando pouco a pouco, como a um homem que acorda de um sonho, do sono, e que se encontra numa posição diferente que ocupava antes de dormir. Então, após o espírito ligado ao corpo na concepção, não é possível, por exemplo, trocar por um outro espírito. Então, nesse sentido, a união entre o espírito e o corpo, ela é definitiva. Mas como os laços são ainda muito frágeis, eles podem ser facilmente rompidos pela vontade do espírito, que recua ante a prova escolhida. E neste caso, a criança, podemos dizer assim, não vinga, ocorrendo então o que é chamado de aborto espontâneo. O espírito que é ligado ao feto, ele tem o livre-arbítrio para mudar de ideia. Os amigos espirituais, eles oferecem o suporte necessário para o espírito sem julgamento, mas ninguém pode obrigá-lo a continuar. E no final a decisão é do espírito. Então, haverá sofrimentos para os pais, neste caso, mas temos que lembrar que Deus, ele aproveita toda a oportunidade para servir de ensinamento para todos os envolvidos. Passa aqui o próximo, quarto slide. E o que acontece, então, com o espírito cujo corpo que ele escolheu acaba morrendo antes de nascer? E aí os espíritos foram simplesmente objetivos na resposta, dizendo, escolhe outro. E o que causa a morte do feto?
Em grande parte, a causa dessas mortes são as imperfeições da matéria. Por mais que a criação de Deus seja perfeita, ainda precisamos lembrar, no mundo material e muito grosseiro, e as imperfeições da matéria podem interferir no desenvolvimento do feto, causando abortos espontâneos. Já nos casos em que o espírito desencarna logo após o nascimento, ou poucos dias após o nascimento, é muitas vezes uma prova para os pais, já que o espírito ainda não tem, a importância, não dá importância para a morte, porque para ele é quase nula essa importância, pois ele ainda nem tem consciência da sua efetiva existência. Aqui. Desculpa, meu mouse está bem devagar para eu conseguir passar. Continuando aqui, quando por algum motivo uma encarnação falha para o espírito, nem sempre ocorre dele prontamente ser ligado a um outro corpo para reencarnar. Há casos em que foi determinado anteriormente que o espírito iria ser ligado a um corpo que por algum motivo não vingaria, e ele seria instantaneamente ligado a outro, mas fica muito difícil a gente saber o que realmente aconteceu. E como explicar, então, a vida intrauterina? E no livro dos Espíritos a resposta é da planta que vegeta. O feto vive a vida biológica e o homem possui em si mesmo a vida animal e a vida vegetal, que se completa no nascimento, com a vida espiritual. Aí eu fui procurar no dicionário, e o dicionário diz, vegetar significa crescer, desenvolver-se. Então, imagino que era isso que eles estavam querendo dizer quando diz que o feto vegeta. Então, acredito que seja isso que eles... Eu acho que o feto, né, o bebê, ele é quase, não é bem um anfíbio, mas ele é quase um anfíbiozinho, porque ele fica na água, né? Então é um processo bem de maturação mesmo, de crescimento que ele está fazendo dentro do útero da mãe, né? Imagino que sim. Deixa eu voltar aqui. E também há casos em que nunca houve, na realidade, um espírito ligado ao corpo, e que pode, nesse caso, até chegar ao final, pode nascer, mas ele não sobrevive, porque, como nós já sabemos, para que o bebê viva, tem que ter um espírito ligado àquele corpo. E que, nesses casos, então, acontece somente como uma prova, uma expiação para os pais. Como não tem um espírito, não tem nada envolvido para com ele em si. Antes de eu continuar, eu trouxe um pouquinho do que para mim assim foi super interessante saber sobre a escutativa. E o que é isso, né? Que pode acontecer, pode parecer óbvio e fácil, mas na realidade não é. E a escutativa, ela é a prática de ouvir para entender o que alguém está dizendo. E para exercer a escutativa, a gente precisa se concentrar exclusivamente naquilo que a outra pessoa está dizendo, em vez de planejar o que nós vamos responder. E no caso aqui, significa tentar não criar respostas na nossa cabeça, a favor ou contra, porque enquanto a gente está pensando se concorda, na realidade a gente não está mais prestando atenção no que está sendo dito. Então, eu acreditava que era possível fazer multitasking, mas já sei que não é possível fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né, e que na realidade é muito difícil nós conseguirmos fazer mais do que uma coisa e prestarmos atenção. Então, eu achei interessante aqui também que eu vi que tem 4 tipos de escutas, né, que é a escuta empática, que é quando você ouve para entender, imagina o que a pessoa, o que está sendo compartilhado, se é uma história pessoal, presta atenção, focando na pessoa, sem ficar pensando em exemplos que a gente quer dar sobre a nossa própria vida, e eu me pego fazendo muito isso.
Quando eu estava lendo isso, falei, nossa, como eu faço isso no dia a dia? A pessoa está falando, eu já estou querendo dar um exemplo da minha vida, e não termino de escutar o que a pessoa estava falando. E aí também eu vi esse escuta apreciativa, que é quando você escuta só para uma satisfação pessoal, ouvir uma música, uma palestra motivacional, uma palestra religiosa, né? E a escuta compreensiva, que é usada quando a gente quer aprender algo novo. E esse tipo de escuta ocorre quando a gente está, por exemplo, fazendo a palestra, vendo notícia, podcast, e a escuta crítica, quando você ouve para formar uma opinião do que foi dito. Então, esse tipo de escuta é usado ao debater com alguém ou falar, ou discutir, conversar com o vendedor, por exemplo. Então, para o que eu vou começar aqui a falar, eu acho que nós temos que usar, na realidade, as 4 escutas. Então, deixa eu passar para o próximo, porque não é tão... Cadê meu mouse? Desculpa, gente. Aqui. E aí, eu também gostaria de trazer sobre viés e bias, que é o que normalmente a gente fala. E o que é isso? Também pode ser traduzido como julgamento ou preconceito. O que o preconceito, nesse caso, não é o sentimento hostil de intolerância, o preconceito no significado de que temos um conceito ou uma opinião formada antes de ter o conhecimento necessário sobre o determinado assunto. Então, significa ter um pré-conceito. Então, quase todos nós já temos opiniões formadas sobre vários assuntos. E se for um assunto polêmico, então, nós já temos nossa opinião formada e iremos concordar ou discordar de quem estamos conversando. Nossa opinião pode ser baseada em um conceito, baseado em estudos confiáveis ou um preconceito. O problema é que, na realidade, nós escutamos ou lemos coisas já procurando confirmar a nossa opinião. Eu faço isso direto. Eu estava lendo essas coisas e falando, nossa, como eu faço o tempo todo. Então, e estou botando em prática agora o escutar sem julgar. E a ausência de julgamento não significa de fazer um juízo positivo ou negativo. Na verdade, ela tem mais a ver com o nosso monólogo interno, que eu tenho muito quando eu estou escutando alguém, ainda mais se eu estou, algo que eu estou aprendendo, ou seja, ficar julgando, referindo, tendo pensamentos, já pensando se concorda ou não concorda, e quando nós pensamos, surge uma reação, uma fala interna, que de novo, nos tira do objetivo da escuta ativa. Então, basta a gente tentar, então, concentrar naquilo, para que a gente consiga melhorar e aprender e prestar atenção. E a convicção, que crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado de influência ou persuasão de outrem ou convencimento. É bem difícil mudarmos as nossas crenças e convicções. Então, eu convido aqui todo mundo a fazer o exercício da escuta ativa e para colocar em prática um pouquinho dos 4 tipos de escuta que eu falei, porque nós vamos adentrar um assunto um pouquinho mais difícil, que é, hoje eu vou continuar aqui falando das próximas questões do Livro dos Espíritos, que abrange o aborto. E aí, eu primeiro comecei pesquisando no índice remissivo pela palavra aborto, e aí foi isso que eu encontrei, né. Então, todos nós já temos uma opinião formada sobre o aborto, e eu mesma tenho minha convicção, e ao ler, eu me peguei lendo o Livro dos Espíritos, eu já estava avidamente procurando reafirmar minhas convicções, e mesmo, né, e vi que eu já estava com viés, por isso que eu fui pesquisar, escuta ativa, viés, pré-julgamento, porque eu vi que eu estava dessa forma, né. E aí, quando eu fui pesquisar a palavra aborto no Livro dos Espíritos, e eu vi consequências para o espírito, e aí eu pensei, nossa, qual é o espírito ligado ao feto, ou consequências à gestante, e quando diz é um crime, e só, eu fiquei, tá, ponto final, porém, eu falei, ok, vamos continuar pesquisando, não paramos aí. Isso eu vi como acontece muito hoje no dia a dia, né, a gente só vê o começo da notícia e não vai no detalhe, é o que está acontecendo muito.
E eu falei, poxa, vamos ler mais, então. E aí, aqui eu trouxe de novo as perguntas certinho, que o índice, então, indica na questão 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? E aí, é uma existência nula a recomeçar. E no índice, na parte que diz criminoso, então, a questão 358, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Então, há crime sempre que se transgrida a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas de que o corpo poderia ser instrumento. Porém, aqui, deixa eu passar para o próximo slide. Desculpa, deixa eu voltar aqui. No caso em que, aí continuando as perguntas, no caso que haja risco à vida da mãe pelo nascimento da criança, há crime em sacrificá-la para salvar a mãe? E aí a resposta é preferível sacrificar o ser que não existe ao que existe. E é racional ter pelo feto o mesmo respeito que se tem ao corpo de uma criança viva? E a resposta é: em tudo isso, vejam a vontade de Deus e a sua obra. Não se deve, portanto, tratar levianamente as coisas às quais se devem respeito, porque não honrar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador. Então, isso pertence a seus desígnios e a ninguém é chamado a julgar. Então, essas são as 4 perguntas e respostas sobre o aborto. Mas aí eu queria trazer algumas reflexões. Então, e a primeira é: não há crime quando há risco à vida da mãe. Então, se decidirmos seguir o evangelho, então não há ponto para discutir nessa situação. Não podemos ter espíritas participando de manifestações presenciais ou online quando a vida da mãe está em risco. A ciência hoje, porém, já evoluiu bastante, cada dia trazendo melhores condições para que consiga tratar a mãe e o bebê, né, o feto em si, para que não chegue nessa situação. E aí outra coisa que eu estava pensando é, tá bom, mas ser a favor não significa que você também faria. Então precisamos refletir que muitas vezes achamos que faríamos algo completamente diferente no lugar da outra pessoa, que eu me peguei julgando, né? Nós julgamos dizendo, mas eu no lugar dela teria feito algo totalmente diferente. Mas na realidade nunca vamos saber, nunca saberemos realmente, a não ser que a gente passe pela exata situação. E ao invés de julgarmos, deveríamos oferecer um suporte para que o aborto seja a última opção a ser considerada. E que ponto importante é que o primeiro o primeiro oferecido aconselhamento sobre a alternativa antes de realizar o término da gravidez. É uma oportunidade de dar o suporte necessário para que, na realidade, a mãe decida manter a gravidez. Mas, se a vida da mãe não está em risco, é um crime, transgressão às leis de Deus, segundo o livro dos Espíritos. Sim, é verdade, mas há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com coragem e abnegação. Isso inclui qualquer motivo que acarretou nessa gravidez. O espiritismo sempre estimula a mãe, independente da situação que gerou a gravidez, a levar ela adiante, até o final, e até mesmo criar o filho, ajudando assim a superar qualquer trauma. Porém, quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para definirmos ou sequer tentarmos dizer a punição que o crime merece? Há espíritas querendo dizer
ou definir, né, melhor dizendo, adivinhando a expiação que a pessoa irá passar pelo crime cometido. Tanto esse como em muitos outros. Muitas vezes já escutei algumas pessoas dizendo, expiações, ficamos tentando deduzir que foi porque fez algo na vida passada. Eu já escutei dizendo, esse casal está com dificuldade de engravidar, com certeza abortaram nessa ou em outra encarnação. Então, esse tipo de julgamento, ou tentar adivinhar, não ajuda. E o livro dos espíritos também, eu estava vendo, indica que o abuso de qualquer tipo que enfraqueça as nossas forças morais ou físicas também são crimes. E mesmo assim nós cometemos esses abusos mesmo sabendo todos os dias. Então, novamente, eu não estou aqui tentando comparar nenhum crime com outro, eu só estou querendo dizer que nem querendo dizer se é maior ou não é, mas e que ninguém mereça uma punição mais severa ou não, até porque quem somos nós para definir as provas, expiações ou punição que alguém deve passar, né? Isso só cabe a Deus. A nós, dependendo do nosso grau e livre-arbítrio, poderemos definir as nossas provas e expiações, mas a gente não consegue definir a do próximo, né? E aí eu também estava pensando o quão difícil deve ser essa decisão de abortar, né? Muitas vezes nós dizemos, mas se legalizar vai aumentar o número de abortos. E aí eu fiquei pensando, será mesmo? Ninguém mais vai se prevenir, então, com métodos anticoncepcionais que eu já escutei, mas será também que não vai? Estamos novamente julgando, pensando dessa forma, né? Não deve ser uma decisão nada fácil. Precisamos, então, ser empáticos e respeitar a decisão, porque com certeza deve ter um grande conflito interno antes de chegar nessa decisão. E não era só, então, ter e depois colocar para adoção? Bem pensei nisso. Já pensamos, então, que muitas vezes as mulheres perdem o emprego simplesmente por estar grávidas, não conseguem executar as funções? Quanto custa levar uma gravidez até o final, financeiramente, psicologicamente para essa mulher? Quão simples é o processo da adoção? Qual é o risco de obrigarmos uma mulher a seguir a gestação até o fim? E no final das contas, as mesmas pessoas que irão julgar ela por abortar, irá julgá-la por ela entregar para adoção do mesmo jeito, né? Então, não podemos esquecer que no livro dos Espíritos é dito, é certo que alguns pais ignoram seus deveres, e não são para os seus filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. E aí eu pensei, muitas vezes a gente julga a pessoa que aborta, mas tem muitos pais que abortam, que a gente fala aborta filho vivo, né? E que também é considerado um crime no Evangelho, né? E aí eu também gostaria de trazer aqui a desculpa, da página 248, de que foi isso que eu falei, que é certo que alguns pais ignoram, caso vocês queiram ler, eu esqueci de passar para essa página. Então, trazendo mais algumas reflexões aqui também, se a proibição iria resolver o problema. A pergunta é se proibir irá mesmo evitar que as pessoas façam o aborto de qualquer forma. No final das contas, com o processo burocrático, e mesmo que seja proibido, as pessoas com condições financeiras vão continuar fazendo, e as sem condições ou que não possuem suporte irão acabar correndo riscos muito maiores, porque elas vão tentar fazer no final das contas. Então, quando uma pessoa está pensando em suicídio, por exemplo, que foi uma outra palestra que eu já dei, nós não aprendemos ou oferecemos um tratamento adequado. O que nós fazemos? E damos o suporte necessário para essa pessoa. Então, nós, na realidade, tentamos ajudar o máximo possível. E mesmo depois de dar todo esse suporte para a pessoa, e mesmo depois disso, ainda assim, no final das contas, a decisão é da pessoa.
Aí eu pensei, tá, então de quem é o corpo e a lei do livre-arbítrio? O que precisamos focar é que cada pessoa tem seu livre-arbítrio. Então, cada um é responsável pelo seu corpo. Isso é indiscutível que a mulher não tem mais seu livre-arbítrio, pois agora ela tem uma vida dentro dela. E aí eu pensei, tá, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito, consiste na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir um determinado caminho ou evitá-lo. E o livre-arbítrio é o poder de cada indivíduo tem para escolher as suas ações e para onde vai seguir. Então, cada um de nós temos o direito de fazer o que quisermos com a nossa vida e escolhermos o caminho que queremos seguir, desde que não prejudiquemos ninguém. Mas, então, nesse caso, o aborto está prejudicando alguém. Se for assim, pensando, então, todos os crimes estariam liberados seguindo a lei do livre-arbítrio? E aí, nesse ponto, está aberto à interpretação, porque cada um pode entender a forma quando o livro dos Espíritos diz: o choro do bebê ao nascer anuncia que entrou para o mundo dos vivos. Então, diz que somente após o nascimento é considerado a alma e o feto está literalmente ligado ao espírito. Então, não podemos comparar o aborto de um feto com um assassinato. Mas lembrando que no final das contas estamos num mundo de provas e expiações, estamos no segundo mundo do estágio de evolução, e que nos falta muito conhecimento. Então, o livro dos Espíritos, em vários pontos, nos lembra que ainda não estamos preparados para termos todas as informações. Nós aprendemos um pouco todos os dias, mas estamos sempre evoluindo. Mas a questão também que eu verifiquei a 932, porque neste mundo os maus têm geralmente maior ascendência sobre os bons, e aí tinha essa resposta, pela fraqueza dos bons, quando eles quiserem prevalecerão sobre os maus. Falei, poxa, então a gente não tem que, de alguma forma, combater, que é o que eu fico muito vendo aí, e aí eu pensei mais também, refleti sobre essa parte, e qual seria então, na realidade, a nossa correta ação como bons, né? O que seria a ação dos bons perante os maus neste assunto sobre o aborto? Ficar dando lição de moral para outra pessoa, impondo nosso conhecimento espírita, falando que é crime, e a nossa opinião goela abaixo, proibir ou coibir a pessoa vai resolver, é isso que ia ser bom, ou promover ações sociais, por exemplo, ser solidário, promovendo um trabalho regular e contínuo, porque não adianta também só convencer a pessoa e depois abandonar, né? Ajudar a mitigar a causa raiz, como, por exemplo, da falta de informação de como evitar, promover a educação, ajudar a combater a violência contra a mulher, que é o que mais, o que nós vemos muito ocorrendo. Então, outra reflexão estamos sendo caridosos ao julgarmos? É importante lembrarmos que a lei de Deus é amor, caridade ao próximo. Estamos sendo caridosos quando estamos julgando, como quando estamos conversando com a outra pessoa? E é importante também para aqueles que já cometeram um aborto, né? Quem aqui que nunca errou, nunca pecou, que atire a primeira pedra. É só isso que eu tenho para dizer, que todos nós sentimos culpa por algo que nós já fizemos. E que o mais importante na realidade é nós aprendermos a nos perdoar, aprender com os nossos erros e nós continuarmos seguindo o caminho do melhoramento pessoal a cada dia. Erramos um dia, vamos melhorar no próximo. E assim a gente continua. E para concluir aqui, os grupos que eu estava pensando pró e contra o aborto, eles estão defendendo fortemente suas posições, em alguns casos chegando a atitudes extremas, e de enfrentamento, de hostilização, que não é por aí que temos que ir, né? Nós podemos seguir a lei de amor e caridade e fazer parte ter uma atitude muito melhor e ajudar.
Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós recebemos informações que provocam reações instintivas de nós, né, como, por exemplo, uma informação, uma notícia que provoca raiva, ou ódio, ou medo, e mais cuidado ainda quando a gente perceber que o objetivo é nos fazermos reagir no impulso, sem raciocinar, de já querer responder para a pessoa, porque no final, nós precisamos sempre parar, refletir sobre, entender sobre o objetivo da mensagem por trás, depois raciocinalizar e trazer para a lei de amor e caridade, e aí sim, pensar como eu posso verdadeiramente ajudar o próximo, deixando sempre o nosso ego de lado, o nosso julgamento e egoísmo, e tentarmos ajudar e saber que o próximo tem direito ao livre-arbítrio dele, pode aceitar a sua ajuda como não. Então, era isso que eu tinha para hoje. Pode ir, a Joyce. Oi, tudo bem? Aí eu falando de novo, né, gente? Pelo amor de Deus, como essa mulher fala, né? Aline, concordo bem com você, tá? Concordo bastante. Uma coisa que nós da medicina temos medo com a liberação é que muitas clínicas clandestinas vão continuar clandestinas sob a lei de liberação. E aí o que acontece? O número de mães que morrem pela situação é muito grande. Por quê? Porque são feitos erros crassos, perfuração uterina, infecção, septicemia, porque não tem esterilização direito dos materiais. Bom, isso é uma parte, né? Que também eu acho que tem que ser levado em consideração. A segunda parte que me traz aqui é o seguinte: a gente não sabe o contrato que houve entre essa alma que está vindo e essa mãe que está abortando, e o que aconteceu em vidas passadas e o que poderia ser resgatado ou não, né? E as duas têm o livre-arbítrio, tanto aquela que está vindo quanto aquela que está abortando, de continuar com essa gestação. Então, isso pode ser discutido depois, em outra ocasião, pelas duas almas, né? E elas se acertarem de outras formas, ponto. Mas o que a gente tem que levar em consideração em tudo isso que foi falado é que também é uma sociedade complicada, é uma sociedade que fecha os olhos para as clínicas de aborto que estão aí por aí, sabem onde é e não fazem absolutamente nada, e ao mesmo tempo deixa a mãe, por causa de uma Bolsa Família, desculpe aqui falar em política, ter 10 filhos e não ter nenhum tratamento. Eu acho que a Lívia passa por isso quando ela está nas escolas e ela vê crianças mal educadas, crianças que não têm o mínimo de senso de responsabilidade. Às vezes a mãe passa com 10, eu vejo isso, e é um absurdo, porque você não tem comida para 10, você não tem comida para 2, quanto mais para 10. E eu acho que é uma sociedade que fecha os olhos ainda para as consequências, tanto das clínicas de aborto que são clandestinas, quanto das mães que têm milhares de filhos para ter um Bolsa Família. Eu acho que são coisas que, dentro do espiritismo, naquela época de Kardec, a gente não tinha ainda noção de que poderia isso tudo acontecer. O mundo está de ponta cabeça. Então, são duas questões, né, muito importantes. Por quê? Porque os espíritos que estão vindo agora estão de uma formação extremamente difícil. Temos espíritos extremamente inteligentes, sábios e compreensivos e que estão aqui para nos ajudar, que estão vindo, e estamos numa fase de espíritos extremamente rudes, violentos, maldosos, que também estão vindo. As duas falanges estão em plena discussão, vamos dizer assim, Lívia, estão em pleno para ver quem vai ficar, né? Isso é a grande realidade dos fatos. A gente percebe que muitos ainda têm muito a aprender, mas ao mesmo tempo essa situação de falanges que são do bem e do mal vindo para cá é porque algo muito grande está para acontecer.
Então, eu acredito que é ínfimo discutir o aborto hoje dentro de uma situação muito pior, que é de crianças abandonadas, crianças que passam fome, crianças que não estão tendo educação e que são espíritos que vão acabar ficando aqui, né? É isso. Foi um desabafo, né, Joyce? Aline, só queria te dizer que você fez minha mãe chorar. Minha mãe ficou emocionada com a sua Eu me palestra. emocionei aqui. Obrigada. Porque do modo que você colocou, pautado na doutrina espírita e de forma consciente, né? Eu, assim, nós estamos num planeta de expiações e provas e num Brasil que é um terceiro mundo. As dicotomias aqui são enormes, né? Mas isso não sei, né? Eu, Aline, por mim, né? Não penso, eu não me envolvi com esse assunto, porque a maternidade para mim foi o sonho realizado da minha vida. Eu queria ser mãe a qualquer custo. Minha mãe falava: você não vai ter um companheiro, você não vai ter um. Eu falava: não me importa. Isso com 18, 19, 20 anos, porque eu queria ser mãe e eu realizei esse sonho. Então, esse assunto assim nunca me pautou muito. Eu nunca pensei muito nos outros, né? Mas vocês pensem numa menina, né, de 12, 14 anos. Há muitos casos complicadíssimos nesse Brasil. A gente não pode julgar ninguém, não pode mesmo julgar ninguém. Cada um tem direito às suas escolhas, responderá dentro daquilo, como disse o Conde sábado, não foi, Janete? Que se o espírito não consegue fazer hoje, ele faz amanhã. Foi. Ele faz na outra encarnação, ele faz na outra. Assim, ele vai levar mais tempo, mas é o tempo dele. Se ele não consegue assumir aconteceu, porque a gente também esquece que a gente está num corpo animal, né? E que muitas vezes a vontade animal é dominante na gente. E as pessoas se perdem nesse caminho aí e acabam engravidando. E outra questão que eu levantaria aqui são os pais, né? Os homens. Onde estão os homens nessa questão? Porque a mulher não faz sozinha, né? Uma mulher que se vê sozinha diante de uma baita responsabilidade dessa, que moral nós temos para julgar uma pessoa dessa? Que moral nós temos para julgar, né, uma pessoa que se vê em tamanha dificuldade? Então, é o que a Aline falou. Cada um vai ter que sair daqui hoje reflexivo, né? Para saber onde estão suas colocações, né? Em que lado da moeda você quer ficar, mas sem julgamentos, sem você como espírita, respeitando o livre-arbítrio dos outros e aquilo que a pessoa escolheu para a vida dela, né? Eu diria que é muito complicado, Joyce. Sábado retrasado, eu fui dar aula para o aluno particular e ele bateu na mãe dele porque ele não queria ter a aula. E eu lá, naquela situação, não podendo interferir, o irmão chorando, falando que ia chamar a polícia, porque ele estava batendo na mãe dele. Então, as situações aí pelo mundo afora estão complicadíssimas. Como a Joyce disse, são espíritos inteligentíssimos, mas ao mesmo tempo, Deus que me perdoe pelo que eu vou falar,
espíritos preguiçosos. Eles só querem o conforto. Eles só querem aquilo que eles querem. E eles também, né, interpelam-os, não respeitam os pais, não respeitam os mais velhos, não são regras morais que nós vivemos aqui no Brasil, de que nossos avós nos ensinaram, de respeitar os mais velhos, de respeitar os pais, os professores, as pessoas que lidam com a criança. Hoje em dia são tantos psicólogos, terapeutas, né, e que apanham, né? Então, mas nós não podemos cercear a reencarnação. Nós não temos como, nós não temos esse direito, é uma lei de Deus, a reencarnação. Então, a fila é grande lá em cima, porque antigamente, Joyce, você está falando que agora as de baixa renda têm 10, tantos filhos, porque os ricos não querem ter filhos. Os ricos têm um filho, os trabalhadores têm um filho, 2, e olhe lá, porque manter também a criança. Então, onde que vai se dar a oportunidade para os espíritos reencarnarem? Que é uma Mas lei. aí é que eu te pergunto, Lívia, por que que o interesse de dificultar para que os pobres continuam tendo filhos? Porque aí eu já vou entrar na parte da política também, para conseguir ter mão de obra barata? Né? Eu entendo, Olivia, eu entendo tudo o que você está falando, concordo plenamente. Nós não podemos julgar e nem podemos falar nada. E assim, não é questão de mão de obra também, Aline, a questão é que numa dessas encarnações que vem um espírito, desses 10 dessa mãe, vem um espírito de luz e ajuda. Eu não sou contra que venha 10, mas eu acho que deveria ser orientado. Não como na Sim. China, que se proíbem de ter mais do que um Mais filho. do Na que China é assim, né? pagar nada, né? Pagam até para você não ter o filho na China. Mas aqui é uma coisa que deixa muito a desejar, porque eu vejo gente passando necessidade na rua, gente, embaixo eu trabalho ali no Glicério, eu vejo senhoras com crianças, várias, elas sentadas no farol e as crianças pedintes. Esse é o detalhe, sabe? Então, assim, que desses 10, pelo menos um venha com luz, que queira trabalhar e que leve a família inteira para o melhor caminho, né? Mas que as orientações também venham de outras maneiras, né? É Educação. complicado. Educação, não, educação Nós temos de problemas escola, há né? muitos anos, né? Não é educação de escola que eu estou falando, são Justamente. educação de todos os níveis que os países mais elevados, mais de primeiro mundo, se preocupam, Porque, então, colocam. você deve ter ido dar aula para uma criança que pelo menos tinha dinheiro para te pagar a aula. Então, não é uma criança qualquer, entendeu? É uma criança de família de pelo menos médio porte, Médio. média, é, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vê hoje, mas eu falo que também o erro está na gente, né? A gente cria errado, às vezes a gente dá muito daquilo que nós não tivemos para que eles não tenham aquilo que nós passamos. Porém, cada um tem que carregar sua cruz, né? É uma discussão que a gente pode ficar aqui anos-luz conversando, mas eu falo que, assim, ainda sobre o aborto, que cada um desses dois espíritos que estejam envolvidos, um se perdoe o outro, né? E que consigam depois se acertar mais para frente, como o Conde falou, que oportunidade não vai faltar. O que não podemos é perder a próxima oportunidade. Só isso. É isso aí, né? Como a Aline disse, todos nós cometemos erros, maiores ou menores,
mas sabemos dos nossos quinhões e vamos seguindo aí, né? E como eu falo sempre, sempre é uma nova oportunidade, sempre que o sol nasce, é um novo dia, é uma nova chance que Deus nos dá, depois de uma noite descansando, né? Repensando. Você pode começar, você pode mudar, você pode até trocar de paradigmas, ser mais aberto, mais pensativo, mais, raciocinar mais sobre as coisas. Mas isso é construção, né? Isso é caminhar, é no dia a dia mesmo que a gente vai se tornando mais aberto para as situações, para as coisas, né? Mas muito obrigado, viu, Aline, por trazer um tema de extrema importância e que faz a nossa cabeça chacoalhar para a gente também refletir e pensar no próximo. Se não é uma questão para mim, pode ser que para uma amiga, para uma colega, para uma vizinha, seja. E você tem que estar lá para tentar, pelo menos, segurar a pessoa, né? Porque não é fácil para todos, do mesmo jeito que para alguns é, né? Mas é isso, gente. Vamos aí, cada um levar suas reflexões, seus pensamentos e tomar as suas possibilidades de trabalhar, de ajudar o próximo, né? Trabalho não falta, né, Aline? Trabalho não falta. Onde a gente procurar tem condições de se dedicar voluntariamente para ajudar o próximo, né? Bom, gente, vamos à nossa vibração, né? Por que não hoje nós vibrarmos por essas mães, por esses pais que tomaram decisões assim, por esses espíritos, que todos possam se reencontrar em alguma vida e em alguma vez, ajustarem o que for necessário. Esse é o nossa vibração, nosso pensamento aí para eles. Mas vamos vibrar também por nossas próprias famílias, por nossos filhos, né? Por nossos pais, por nossos companheiros, por nossas companheiras, né? Pelas pessoas que estão ali no contato conosco, na vivência conosco, nessa jornada aí da vida, nós vibramos por eles, pedindo ao Pai que possa trazer uma semana de saúde, uma semana de tranquilidade, de paz, de trabalho, de dedicação, mas com calma, com tranquilidade, com reflexão. Que nós possamos vibrar também por todos aqueles que estão sofrendo aí pelo mundo afora, com a intolerância, com a falta de paciência, com a falta de compreensão, de respeito, ainda fazendo guerras, ainda utilizando da violência em vez da conversa, né? Que os espíritos amigos possam alcançar esses povos, possam alcançar essas nações, e que esses líderes pensem mais nas populações, pensem mais nas pessoas que eles estão guiando, né? Que eles estão ali numa posição que com certeza foi escolhida por eles, e que eles possam refletir também mais sobre essa população que eles estão levando, né? Que os espíritos amigos possam trazer calma para essas nações, possam trazer mais compreensão, mais força de vontade, porque não deve ser fácil
viver num país que está guerreando. Também temos países como o Brasil estava sofrendo com as queimadas, né? Primeiro com as chuvas no Rio Grande do Sul, depois com as queimadas por conta da falta da chuva, que agora no chuva veio, deu uma melhorada, mas temos países aí sofrendo inundações, com problemáticas grandiosas, tão grandiosas quanto as nossas aqui do nosso país também. Que todos possamos ser corajosos para enfrentar as provações, né? As necessidades que temos que enfrentar nessas vivências. Que essa noite possa ser de bom sono, possa ser uma noite tranquila, de descanso, de repouso, de refazimento para o dia que vai começar amanhã, que será uma nova oportunidade para cada um de nós. Assim, nós agradecemos a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos, tamanha oportunidade de reencontro, de amizade, de conhecimento, de renovação. Que possamos, através dos ensinamentos dessa doutrina, contribuirmos conosco mesmo, crescer, desenvolver, e que possamos também contribuir com o próximo, com aquele que convive conosco. Que sejamos cada vez pessoas melhores de conviver, das pessoas conviverem, das pessoas nos escutarem ou escutarmos as pessoas também, que possamos ser mais amistosos, mais companheiros. Que todos tenham uma boa semana de paz e de tranquilidade. Muito obrigada, amigos, pela presença nessa palestra. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, viu? Boa semana a todos, até sábado, até o aniversário. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Amiga, não esquece de compartilhar o vídeo. Até sábado na festa. Grande beijo mesmo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Obrigado. Daniel, seja bem-vindo sempre. Beijo, obrigado. Beijo, boa noite. Boa noite.